Você é uma pessoa que gosta de mistérios? Você é uma pessoa que gosta das coisas que estão escondidas? Como que você reage diante daquilo que é desconhecido? Fique comigo porque nós vamos pensar um pouco sobre isso nesse vídeo. No livro de Juízes, no capítulo 13, no verso 19, diz assim: Então Manoá pegou o cabrito e cereais e os ofereceu numa pedra ao Senhor, o Deus dos mistérios. Em toda a palavra de Deus, o Senhor ele vai se revelando ao homem de diversas formas. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Mas ao longo de toda a narrativa das Escrituras bíblicas, nós encontramos diferentes formas de revelação da pessoa de Deus. A Abraão, Deus se revelou como Jeová Jiré, aquele que provê tudo o que precisamos. A Agar, sozinha no deserto com o filho, Deus se revelou como aquele que vê. Também a Abraão, em Gênesis, capítulo 17, o Senhor se revela como o Todo-Poderoso. Em Jeremias 23, 6, o Senhor é a nossa justiça. E assim nós encontramos várias revelações da pessoa de Deus. Vários nomes como Adonai, Elohim, El Shaddai, em quem nós vamos descobrindo, nos quais nós vamos descobrindo quem Deus é. E nesse trecho, nós encontramos Manoá chamando o Senhor Deus de Deus dos mistérios. Esse trecho fala sobre o momento em que o nascimento de Sansão foi anunciado aos pais de Sansão. E é interessante o Senhor Deus ser chamado de Deus dos mistérios. Foi assim que ele se revelou nessa ocasião. Mas comumente nós não gostamos de Deus dos mistérios. Nós não gostamos de mistérios. Nós gostamos de coisas reveladas, coisas que estão sob o nosso controle, coisas que nós podemos programar, medir, palpar. Os mistérios costumam perturbar a alma humana, não é verdade? Mas Deus é Deus de mistérios. Existem coisas que você não entenderá. Há situações que você não compreenderá e o Senhor Deus não vai revelar a você e talvez nem à humanidade. Ele é Deus e Ele não precisa se explicar para nós, não é verdade? Quem é o barro para perguntar ao oleiro aquilo que ele está fazendo? O oleiro faz segundo a sua própria vontade. Mas há pelo menos dois motivos pelos quais Deus precisa manter um mistério diante de nós. O primeiro motivo é que nós não podemos alcançar a mente do Senhor. Acompanhe comigo Isaías 55, 9. Lá diz assim: Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Em Romanos 11, no verso 34 a 36, nós lemos assim: Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo, quando fala da grandeza da mente do Senhor e que é uma mente incompreensível, ele chega à seguinte conclusão: o que eu posso fazer é render graças e glórias a esse grandioso nome, a esse todo-poderoso Deus. O segundo motivo pelo qual as coisas são mantidas em mistérios é a questão do tempo. Não é chegado o tempo da revelação. Em Eclesiastes 3:1, nós lemos que tudo há o seu tempo, para tudo há um tempo e há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. Nós precisamos compreender que as coisas reveladas, elas são para os homens, mas as coisas ocultas, elas pertencem a Deus. De outra maneira, o nosso coração vai ficar aflito, porque quantos de nós não passam por situações em que nós não podemos compreender? Nós não entendemos, muitas vezes, o motivo de um sofrimento, o motivo de uma frustração, mas nós precisamos descansar no nosso Deus e saber que Ele tem um projeto para a nossa vida e entendermos que assim,
coisas misteriosas. Deuteronômio 29:29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e os nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Você consegue louvar a Deus por Ele ser um Deus de mistérios? Você consegue adorá-lo, independente de você estar compreendendo o processo pelo qual passa? Eu quero te desafiar com esse vídeo a se render completamente a esse soberano Deus, que é um Deus de mistérios. Que você possa se alegrar em poder confiar nos braços do Pai, que muitas vezes não nos dá explicação, mas Ele sempre nos cuida, Ele sempre nos protege e sempre tem um futuro lindo para cada um de nós. Eu gostaria de finalizar com Eclesiastes 3, verso 11. Lá diz: Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente tudo o que Deus faz. Que Deus te abençoe, que o seu coração descanse no Deus de mistérios.